E a gente continua gravando as dicas regressivas para garantir a tua aprovação na OAB. Beleza? Nosso assunto agora é a segurança pública, tema que está disciplinado lá no artigo 144 da Constituição. Muitas vezes é negligenciado pelos candidatos e esse dispositivo tem muita importância, em especial nas provas de concurso e no exame da OAB, porque ele é muito cobrado. E é um assunto, infelizmente, que tem crescido, né? A questão da segurança pública ou da falta da segurança pública, dada a violência crescente nas nossas cidades. Os órgãos da segurança pública são disciplinados tanto na Constituição Federal quanto nas estaduais. E aí, o primeiro ponto que se coloca para os senhores é saber se o rol de órgãos da segurança pública, lá da Constituição, seria taxativo ou se seria exemplificativo. Qual a consequência disso? Se o rol de órgãos for taxativo, não podem os Estados-membros ampliar. Agora, se ele for exemplificativo, seriam alguns os que estão na Constituição e os Estados poderiam inserir mais outros. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o rol de órgãos da segurança pública é, acompanha aqui, taxativo, ou seja, não comporta ampliação pelas constituições estaduais. Qual o rol de órgãos que está na Constituição? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar. Ou seja, só esses aqui, rol taxativo. E aí o que acontece? As normas estaduais que previram outros órgãos no rol da segurança foram declaradas inconstitucionais. Então a gente vai ver como inconstitucionais as normas que colocaram DETRAN, que colocaram o Instituto Geral de Perícias, Rio de Janeiro, colocou o Instituto Félix Pacheco. Tudo isso seria inconstitucional, uma vez que o rol de órgãos da Constituição seria taxativo, sem ampliação. Mas, se você for ler o artigo 144, você vai ver que além desses que eu coloquei aqui, são mencionados dois outros órgãos. Que órgãos seriam esses? O DETRAN, inclusive por emenda constitucional recente, e também as guardas municipais. Um ponto muito relevante. As guardas municipais e o DETRAN, embora estejam mencionados no 144, não são órgãos da segurança pública listados, ok? Não são órgãos, mas não da segurança pública, tudo bem? E aí eu vou só colocar aqui, que esse aqui não, na verdade não é um acento agudo, é um tio. Então, ó, DETRAN, Guarda Municipal, é órgão da segurança pública? Não. Mas vou avançar para outra dica que remete a um julgado muito recente do Supremo Tribunal Federal e importantíssimo para as provas de concurso. Como eu falei, a questão da segurança pública tem assolado, a criminalidade tem assolado todas as cidades brasileiras. Antes, a gente falava que a cidade pequenininha era tranquila, pacata, as cidades médias também tinham uma criminalidade muito baixa e só nas grandes cidades, nos grandes centros, é que a gente tinha a criminalidade atacando. Pois bem, a realidade de hoje, infelizmente, não é mais essa. Especialmente com o avanço do crack, né, sobre as cidades, a gente tem visto grande parte das cidades brasileiras sofrerem a questão da criminalidade. E aí o que acontece? Os estados não têm grana para contratar mais policiais militares, mais policiais civis, ou seja, aqueles agentes que seriam necessários não têm sido colocados como suficientes. E aí houve um desvirtuamento do papel das guardas municipais. Olha só, a Constituição diz que as guardas municipais, a tarefa delas é zelar por bens, serviços e instalações municipais. Mas foi feita uma lei estendendo a competência das guardas municipais, dando-lhes poder de polícia
e inclusive o poder de expedir notificações de trânsito. Em outras palavras, o guarda municipal poderia fazer multas de trânsito. E o Supremo Tribunal Federal, chamado a falar sobre o tema, entendeu? Atenção aí, ó, guardas municipais podem ter poder de polícia. Ou seja, guardas municipais podem expedir notificações de trânsito, podem sim expedir multas de trânsito, ok? Então, quando eu falo em segurança pública, atenta para 2 pontos. Primeiro deles, a questão do rol de órgão ser taxativo, não comportar ampliação pela Constituição dos Estados. E o segundo, que é o ponto referente às guardas municipais, em relação a elas, foi assegurada o poder de polícia e também a questão de poder expedir notificações de trânsito. Eu queria te chamar a atenção só para um último ponto, que é o seguinte, lá no artigo 144, diz que diz que a polícia judiciária será exercida exclusivamente, presta atenção, pela PF e pela PC, exclusivamente pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. E aí eu te pergunto, o que é uma polícia judiciária? Polícia judiciária é aquela que investiga. Então, a investigação, de acordo com o que aparentemente está na Constituição, seria uma exclusividade da Polícia Federal e da Polícia Civil. Mas o ponto que eu quero chegar é saber, e o MP também pode investigar? E aí, embora esteja escrito aqui que é exclusivamente da Polícia Civil e da Polícia Federal, prevalece no âmbito do Supremo Tribunal Federal a afirmação de que o MP pode investigar. E com base em quê? Eles invocam a teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos me lembra muito minha mãe, presta atenção, minha mãe falava bem assim, Aragonê, vai lavar o banheiro. Eu ia lá, lavava o banheiro. E aí ela depois entrava no banheiro e falava, tá igual sua cara. Quando ela falava, tá igual sua cara, acredito que não era um elogio. E ela saía assim, a gente fala no Nordeste, budejando, né? Saía reclamando sozinho. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. Nunca fale isso perto de um delegado. Afinal, ele anda armado e às vezes é nervoso. É óbvio que a gente está falando em tom de brincadeira. Eu tenho vários amigos delegados. Fui promotor de justiça, então posso usar o exemplo também. Olha só, lá na Constituição, no artigo 129, diz que o MP pode requisitar diligências à autoridade policial. Pois bem, vai lá o MP e fala, autoridade policial, Polícia Civil, né, o delegado de polícia ou o delegado de Polícia Federal, cabe a vocês o papel de investigar. Então vá lá produzir tal prova. E aí traz a prova, o MP olha para a prova e fala o quê para o delegado? Tá igual sua cara. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. Opa, é igualzinho minha mãe. Teoria dos poderes implícitos. Invocando a teoria dos poderes implícitos, se diz que o MP pode investigar. Já que ele pode acusar, já que é dele o papel de oferecer denúncia, de acordo com o artigo 129.1, ele também pode coletar provas para acusar. Dizendo em um português mais simples, quem pode mais acusar, pode menos coletar provas para acusar. Então, voltando aqui, embora a Constituição diga que o poder de investigação é exclusivo, a função de polícia judiciária, né? A função de polícia judiciária é exclusivo da PF e da PC, o MP também poderia investigar. Com isso, eu encerro tratando dos pontos mais relevantes dentro do capítulo destinado à segurança pública. Fica comigo que eu vou garantir a tua aprovação e a gente vai gabaritar o direito constitucional. Um abraço e até a próxima.